Esse é o podcast Instante de Infraestrutura Análise em 10 minutos, uma iniciativa do Portugal Ribeiro e Jordão Advogados, produzido por inteligência artificial sob a curadoria de Maurício Portugal Ribeiro. Nesse episódio, a gente vai tratar de uma pesquisa bem interessante sobre a capacidade dos municípios para a gestão de parcerias público-privadas. Vamos usar como base a dissertação da Jéssica Loyola Caetano Rios. O título já diz muito, né? O dia depois do leilão. Gestão contratual das parcerias municipais do PPI. A pesquisa investiga, assim, como é que as limitações, as carências institucionais dos municípios brasileiros afetam a gestão, a execução mesmo, daqueles contratos de concessão e PPP que entraram lá no Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Basicamente o que acontece depois que o contrato é assinado, depois da festa do leilão, né? E olha, o ponto de partida é super relevante. A gente viu uma onda, né? Uma expansão grande de PPPs e concessões municipais nos últimos anos. Muitas delas, é bom lembrar, tiveram um apoio forte do governo federal, mas principalmente na fase de modelagem dos projetos. FEP, BNDES ajudando ali no começo. Exato. O Fundo de Apoio à Estruturação, o BNDES. Isso já era um sinal, né? Uma admissão de que os municípios sozinhos tinham dificuldade para começar, para estruturar um projeto desses. E, assim, a literatura, os especialistas já falavam disso. Gerir contrato de longo prazo, complexo como uma PPP, exige novas capacidades do poder público. Capacidade administrativa, técnica. A grande questão que a pesquisa da Jéssica Rios levanta receberam ajuda para modelar, mas e aí? Os municípios desenvolveram essa musculatura para a fase seguinte, a da gestão contratual? A gestão do dia a dia, né? Isso. E mais importante, se não desenvolveram, como é que isso impacta o resultado final? O serviço que chega lá na ponta para o cidadão. É porque parece que o foco das políticas recentes, das reformas, foi muito em fazer o leilão acontecer e modelar bem. Mas a pesquisa sugere que a história não acaba ali, né? O que a pesquisa da Jéssica mostra é um paradoxo, eu diria. As mesmas fragilidades, mesmas dificuldades institucionais que fizeram o município precisar de ajuda lá na modelagem. Elas continuam lá, vivinhas, na hora de gerir o contrato. Quer dizer, assinar o papel não resolve magicamente a falta de estrutura, a falta de capacidade. O dia depois do leilão é bem complicado. E que dificuldades são essas, assim, na prática? O que a pesquisa viu nos casos que analisou? Tinha iluminação pública, saneamento, resíduos sólidos, até hospital, né? Isso, foram vários estudos de caso. E apareceram problemas recorrentes. Primeiro, uma questão assim básica de transparência e publicidade. Como assim? Atos administrativos importantes, sabe? Decisões sobre o contrato que não são publicados direito, não têm a divulgação que deveriam. Isso dificulta o controle, né? Tanto da sociedade quanto dos órgãos de controle mesmo. Entendi. Isso já é um problema sério. O que mais? Outro ponto é a informalidade. É impressionante. A pesquisa achou situações onde mudanças grandes no contrato, que precisariam de um aditivo formal, assinado, tudo certinho, Certo. acabam acontecendo na base do ofício, de uma conversa, um acordo de cavalheiros. Imagina a insegurança jurídica disso, para todo mundo. Pensa num ajuste de rota de coleta de lixo ou padrão de iluminação decidido sem papel passado. Vira um risco enorme lá na frente. Nossa, complica demais a fiscalização, a previsibilidade. E a política local? Entra nisso também? Entra, e como entra? A interferência política na execução do contrato é outro ponto crítico que a pesquisa levanta. Decisões que deveriam ser puramente técnicas, baseadas no contrato, acabam sofrendo influência da política do momento. Tipo, mudar algo por conveniência eleitoral, talvez? Pode ser, ou por pressão de algum grupo. Isso compromete a eficiência, o equilíbrio do contrato. E junto com isso, vem a deficiência de capacidade técnica e administrativa mesmo. Falta de gente, de estrutura. Falta gente preparada, é isso. Ou estrutura não ajuda. As duas coisas, muitas vezes. A pesquisa notou, por exemplo, uma rotatividade muito alta nas equipes de fiscalização dos municípios. O fiscal mal aprende o contrato, já muda. Ah, claro.
O conhecimento se perde. Totalmente. E falta também, em muitos lugares, uma unidade específica para cuidar de PPPs na prefeitura. Aí o servidor acumula essa tarefa super complexa com 1000 outras coisas do dia a dia. Não dá conta, né? Imagino. E as ferramentas que o próprio contrato prevê para ajudar na gestão, tipo verificador independente? Pois é. Essas ferramentas, como o verificador independente, que seria aquele terceiro neutro para medir o desempenho, né? Elas existem no papel, mas às vezes nem são implementadas. Sério? Sim. Ou então, quando implementam, a contratação vira uma briga, o Tribunal de Contas local questiona, enfim, não funciona como deveria. O mesmo vale para comitês gestores, outras instâncias de governança. A ferramenta está lá, mas falta capacidade ou vontade política para usar direito. Entendi. É um quadro complexo. E o governo federal, que ajudou lá no começo, na modelagem, ele some depois da assinatura, lava as mãos? Não exatamente some, mas o apoio muda. A pesquisa mostra que o governo federal, via SPPI principalmente, e outras entidades, continuam atuando sim. Eles fazem capacitação, publicam guias, tentam melhorar o ambiente institucional para a gestão. Ah, então existe um esforço. Existe. Só que essa atuação na fase de gestão é muito mais, digamos, informal. É na base da adesão voluntária do município, sabe? E não tem um monitoramento forte para ver se aquilo está funcionando mesmo lá na ponta. Tinha até um sistema previsto para acompanhar a execução, o CIFEP, mas que pelo menos até a época da pesquisa não tinha sido implementado ainda. Então, quer dizer, no fim do dia, o sucesso dessas parcerias municipais, mesmo as que nasceram com apoio federal, ainda depende muito, talvez demais, da capacidade de gestão lá do município, que, como a gente viu, muitas vezes é bem limitada. Exatamente essa a questão. As fragilidades na gestão continuam lá. E a pesquisa mostra que isso acontece até em setores que já têm agência reguladora. A conclusão que fica, assim, bem forte, é que os municípios precisam investir pesado para fortalecer essa capacidade de gestão contratual, técnica, administrativa, política. E o apoio federal também precisa evoluir, sabe? Ser mais presente e acompanhar durante a execução, não só antes de assinar. Isso deixa uma reflexão importante para a gente, né? A gente vê um esforço enorme, muito dinheiro público investido para estruturar bons projetos, para fazer o leilão de PPPs e concessões municipais acontecer, mas se a capacidade de gerir esses contratos no dia a dia, no longo prazo, não acompanha esse esforço inicial, qual é o risco real para a entrega do serviço que a população espera e para a sustentabilidade dessas parcerias que são tão cruciais para o desenvolvimento local. Fica essa pergunta, né? Sobre o equilíbrio entre o esforço de começar e o de manter a coisa funcionando. Esse é o podcast Instante de Infraestrutura, Análise em 10 Minutos, uma iniciativa do Portugal Ribeiro e Jordão Advogados, produzido por Inteligência Artificial sobre a curadoria de Maurício Portugal Ribeiro. Até a próxima semana.